Fala pessoal, eu sou o Rodrigo e esse é meu canal. E mais um vídeo da série das comemorativas será dia 3 de abril, dia da imprensa. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E não deixe de compartilhar. E é isso pessoal. Imprensa. Imprensa é a designação coletiva dos veículos de comunicação que exercem o jornalismo em outras funções de comunicação informativa, em contraste com a comunicação puramente propagandística ou de entretenimento. O termo imprensa deriva da prensa móvel, processo gráfico aperfeiçoado por Johannes Gutenberg no século XV e que, a partir do século XVIII, foi usado para imprimir jornais. Então, os únicos veículos jornalísticos existentes, de meados do século XX em diante. Os jornais passaram a ser também radiofundidos e telefundidos, radiojornal e telejornal, e com o advento da World Wide Web, vieram também jornais online ou subjornais ou webjornais. O termo imprensa, contudo, foi mantido. Deve-se evitar as impróprias expressões imprensa eletrônica, imprensa falada e imprensa televisionada, quando a linguagem abrange rádio, televisões, internet, cinema e outros meios. Deve-se usar meios de comunicação ou mídia. História da imprensa. Já foi dito que seu termo jornalístico é relativamente moderno. A sua história é muito antiga e se confunde, inevitavelmente, com a imprensa, desde quando Johannes Gutenberg aperfeiçoou a técnica da reprodução de texto, por meio do uso dos tipos móveis. A invenção da imprensa é considerada uma das primeiras revoluções tecnológicas que tiveram lugar no mundo moderno. Primórdios. Desde o século passado, publicações tinham sido criadas e distribuídas regularmente pelos governos. As primeiras reproduções da escrita foram, sem dúvida, obtidas sobre um suporte de cera ou de argila, como os 6 cilindros e cunhas, encontrados nas mais antigas cidades da Suméria e da Mesopotâmia do século XVII a.C. A primeira publicação regular de que se tem notícia foi a Acta Diurna, que o imperador Augusto mandava colocar no Fórum Romano no século I de nossa era. Esta publicação, gravada em tábuas de pedra, havia sido fundada em 59 a.C., por ordem de Júlio César, trazendo a lista de eventos ordenados pelo ditador, conceito romano do termo. Na Roma Antiga e no Império Romano, a Acta Diurna era oficiada nos espaços públicos e trazia fatos diversos, notícias militares, obituários, crônicas esportivas, entre outros assuntos. O primeiro jornal em papel, Notícias Diversas, foi publicado com um panfleto manuscrito a partir de 703 d.C., em Kaiwan, em Pequim, na China. Kaiwan era o nome dado ao ano em que o jornal foi publicado. Em 1041, também na China, foi inventado o tipo móvel. O alfabeto chinês, entretanto, por ser ideográfico e não fonético, utiliza um número de caracteres muito maior que o alfabeto latino-europeu. No ano de 1908, os chineses comemoraram o milenário do jornal Ta Qing Pao, Gazeta de Pequim, apesar da informação não ter comprovação absoluta. Em 1440, Johannes Gutenberg desenvolve a tecnologia da prensa móvel, utilizando os tipos móveis, caracteres avulsos gravados em blocos de madeira ou chumbo, que eram rearrumados numa tábua para formar palavras e frases de texto. Na Baixa Idade Média, as folhas escritas com notícias comerciais e econômicas eram muito comuns nas ruidosas ruas das cidades burguesas. Em Veneza, as folhas eram vendidas pelo preço de uma gazeta. Moeda local, de onde surgiu o nome de muitos jornais publicados na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Esta arte propagou-se com uma rapidez impressionante pelo Vale do Rio Reno e por toda a Europa. Entre 1452 e 1470, a imprensa conquistou 9 cidades germânicas e várias localidades italianas. 10 anos depois, registrava-se a existência de oficinas de impressão em 108 cidades. Em 1500, o seu número era de 226. Durante o século XVI, os centros mais produtivos eram as cidades universitárias e as cidades comerciais. Veneza continuou a ser a capital da imprensa, seguida perto por Paris, Lyon, Frankfurt e Alterpe. A Europa tipográfica começava a deslocar-se da Itália para os países do norte da Europa, onde funcionava como elemento difusor do humanismo e da reforma, oriundo das cidades italianas.
Jornalismo e seu alcance global. O final do século XX assistiu a uma revolução das tecnologias de comunicação e informação, levando à formação de um meio de comunicação como instituições privadas de alcance global, tanto para o jornalismo quanto para o entretenimento, cultura e diversões. Em 1962, o jornal norte-americano Los Angeles Times utiliza fitas perfuradas para agilizar a composição em linotipos. Naquele mesmo ano, entrou no ar o Telstar, primeiro satélite de telecomunicações específico para as mídias. 7 anos depois, realizou-se a transmissão da chegada da missão Apollo 11 nos Estados Unidos à Lua. Desde a segunda metade do século XX, várias empresas editoriais publicam jornais semanais que se assemelham às revistas, tratando de conteúdo generalista ou temático. Muitas revistas então deixam de existir. A revista Life deixou de ser publicada em 1972. No Brasil, desaparece o Cruzeiro e a Realidade. Em 1973, apareceram os primeiros terminais computadorizados para edição jornalística. A fotocomposição começava a substituir a linotípia. No jornal Minneapolis Star, começou a ser testado um sistema que possibilitava a diagramação eletrônica e o envio das páginas direto para a impressão, eliminando o processo de composição manual. Em 1980, começa a transmissão de rede CNN, que em pouco mais de 10 anos torna-se referência em jornalismo televisivo internacional. Ela ganha notoriedade mundial com a cobertura da Guerra do Golfo em 1991. Os canais internacionais de televisão por assinatura, televisão a cabo e a internet comercial só chegaram ao Brasil em 1992. Falta da liberdade de expressão e censura. Um dos maiores problemas da imprensa mundial é a falta de liberdade de expressão e a censura do jornalismo em alguns países. Geralmente, a falta de liberdade de expressão pode ser encontrada em países onde há uma ditadura, onde a imprensa local deve obedecer sempre às ordens do governo, ou então é censurado por tempo indeterminado. Em nações onde há ditadura, são poucas as organizações que sempre obedecem aos ditadores. Censura no Brasil durante a ditadura militar. Durante a ditadura militar, em 1964, vários veículos de imprensa, rádio, TV e jornais foram submetidos à censura.